que a gente vive num estado que está tão ultrapassado em comparação ao mundo. A gente já viu tantas inovações que já aconteceram lá fora, então a gente já sabe o que os caras fizeram e que deram certo lá, que a gente só podia trazer para cá. O problema do Brasil não é saber o que fazer ou ter pessoas qualificadas que sabem fazer. O problema do Brasil é um problema que a gente foi sequestrado por uma elite política que não tá nem aí pra nós. A gente não consegue tirar esses caras de lá, tá ligado? Então, eu acho que a gente, em toda a área, a gente tem gente boa e gente não boa. Vai ter podcaster que faz isso aqui bem, vai ter que não faz. Acho que a política é uma exceção. Tem alguém bom, mas é 1%. O que acontece é que a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura aqui no Brasil, de idealizar muito esse mundo político. Que é uma pessoa que vai 100% cumprir aquilo que você deseja, da forma como você deseja e no tempo que você deseja. Só de você achar que a solução tá em uma pessoa, já tá esquisito a estratégia. O que é a política partidária? É negociação. E na negociação, aquele cara que você queria que fizesse muito uma coisa, naquele momento vai fazer outra, porque lá na frente ele já tá vislumbrando outra. Esse jogo, cara, é um jogo super de adulto. Ele é um jogo muito difícil de jogar. Porque é um jogo de frustração. A democracia é pra você todo dia sair frustrado. Porque vai ter um monte de gente que pensa diferente e tem que entrar num consenso. Você nunca vai ser plenamente atendido. Nunca. Eu entendo, mas é que, tipo, a forma com que a democracia é feita em vários países é diferente, entendeu? Tipo, a forma com que a democracia é feita no país é tão doente que tá em estado terminal, em estado de TI. Eu fico muito preocupado. Imagina a gente tá aqui fortalecendo a democracia. Exatamente. É que tem uma coisa que eu achei interessante no que você fala, que a gente escuta bastante, que é, poxa, já tem o benchmarking, né? A gente já sabe para onde tem que fazer. Olha lá, sei lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha. Não precisa ser Mas fala assim, país fodas. Cara, mas pera. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Mamilos, principalmente nesses 8 anos, na hora que a gente começa a fazer isso, né? A estruturinha básica da introdução do Mamilos é: tá, então qual é o problema? Qual é o contexto? Da onde a gente saiu? Vamos olhar para os outros países e ver se a gente está bem ou se a gente está mal em comparação com os outros. Nesse caminho, a gente começou a elaborar muito sobre essa pergunta que você fez, que é assim, você vai comparar com quem? Monark, você quer ser comparado com seu primo que passou em 5 concursos, Monark? Você quer ser comparado com seu primo que nasceu lindo, maravilhoso, é modelo de cueca, Monark? Mas a gente tem outros então, países... É assim, mãe, Sabia que eu o Monark sou já eu. foi modelo de cueca? Ó, Juliana, quer dizer... Olha aí. Mãe, É o não me primo. compara com meu primo, mãe. Né? Porque eu sou eu. Então, acho que assim, não é que o Brasil é um floquinho de neve, mas acho que a gente poderia aprender muito mais. A gente está olhando para os lugares errados. Em países que têm a complexidade do Brasil, no sentido de ser do tamanho do Brasil, você vai comparar com Singapura só se for Porto Alegre, né, amor? Porque o Brasil você não vai. Sim. Comparar com países que têm a grana que a gente tem, as complexidades que a gente tem, e existem. Então, tem bons exemplos, entendeu? Mas tem países que têm a mesma complexidade. É que, tipo... Tem, claro que tem. É difícil a gente ter noção de o que é o que na vida que a sem gente fazer tá algumas comparações, entendeu? Cara, a gente Isso. se compara demais com a Europa e a gente é muito parecido com o continente africano. A gente veio de lá. A gente é muito mais jovem que a Europa. Pô, Né? e não é só questão de idade, não. É a composição aqui no Brasil, e eu acho que o Brasil é esse lugar difícil de ser reproduzido, porque ele é um lugar que foi criado em cima da violência. Então, os portugueses chegaram numa terra que já tinha dono e tentaram, até hoje estão tentando, dizimar os donos dessa terra. E a gente ainda chama isso de descobrimento. Descobriu quem, né? Daí, quando já estava bem ruim, que era esse processo de dizimar quem era dono da terra, a gente passou por o processo de trazer pessoas escravizadas de outro continente. Então, é um encontro de duas violências. E aí, esse povo que é criado a partir dessa violência, ele reconhece muito esse pai, que é português, que é holandês, que é alemão. Todo mundo adora falar, minha família é de Portugal, minha família é da Alemanha, meu sobrenome é assim porque é de tal lugar. E eu não reconheço a minha mãe. A minha mãe é a mulher preta, a minha mãe é a mulher indígena, que foi estuprada. A gente nasceu de um processo muito violento. Se a gente não sentar e conversar, é tipo terapia. Se você não resolver um processo
de 500 anos de uma violência e reconhecer não é arrumar não, tá? Aham. Reconhecer eu falar, putz, deu ruim, né, cara? A gente viveu 350 anos de uma escravidão regularizada. Ah, o mundo viveu, Ai, né? Cris, Tá- puta, tem muito tempo, né? Não vamos superar. Não, tem bem menos tempo que a gente tá livre do que a gente ficou O preso. Brasil foi o último país a liberar a escravidão do mundo. Só tem 3 gerações. Se você conversar com uma quarta, pessoas que têm bisavós velhinhos podem te falar de processos escravizatórios. Sim. Então, se você sabe... A família da minha namorada veio do quilombo, ela falou. Então, esses processos, se você encontrar uma pessoa que foi escravizada, ou seja, ela foi sequestrada e ela não tem direito a nada. Aí você vai pro filho, né? Esse filho, ele já chegou ali numa vida liberta, a gente pode questionar que liberdade é essa, né? Mas esse filho já foi para um processo capitalista, que é eu preciso trabalhar, eu preciso gerar dinheiro. Aí esse neto... Mas eu não tenho terra. Não E eu tenho não posso nada. ficar, Não posso e eu não posso votar, ficar não à tenho toa, terra. senão eu vou ser preso. Exato. Lei da vadiagem é isso, né? Que ficou em vigor no Brasil quase um século. Se você estiver na rua de bobeira, eu te prendo. O encarceramento em massa começou aí. Mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Não, tá vadiando. Então eu te prendo. Então, esse filho já lidou com essa situação, liberto. Aí ele ralou. Aí esse neto já tinha um teto. Esse bisneto já foi para a escola. Esse tataraneto formou na faculdade. A gente está falando de 4, 5 gerações de gente que saiu de um processo escravizado e por pura resistência conseguiu chegar no que a gente está vendo hoje. Isso demora, gente. Eu concordo